Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações para poder te ajudar na sua carreira profissional, para te levar para um próximo nível. E nesse vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre como perder o medo de se aplicar nas vagas de TI. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vejo que muitos profissionais ficam travados quando se fala em aplicações em vagas, em ter uma nova oportunidade. Muitas vezes não tem realmente essa coragem, cara, de poder se aplicar nas vagas. Eu quero trazer algumas dicas bem importantes aqui para poder te destravar, caso você não esteja recebendo propostas, caso você não esteja se aplicando em vagas. Você está gostando aqui dos nossos vídeos, cara? Se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos para te ajudar neste próximo nível, beleza? Então vamos lá, pessoal. O que eu queria trazer aqui para vocês, né? Primeiro, entender que o medo é algo normal para qualquer pessoa, né? Só que o medo ele começa a se tornar algo ruim quando ele de fato começa a atrapalhar o seu crescimento, quando você começa a não aceitar os novos desafios, quando você começa a perder oportunidades, quando você para de crescer e simplesmente trava e congela por conta do medo, tá? Então muito cuidado, porque muitos profissionais de tecnologia muitas vezes travam por conta do medo. E eu quero trazer realmente algumas dicas importantes aqui para que você cada vez mais esteja pronto para se aplicar nas vagas, esteja pronto para a sua oportunidade, para o seu próximo nível, tá? Primeira coisa, o que eu gosto sempre de trazer aqui para vocês, né? Quando a gente sabe o que está sendo cobrado na descrição das vagas e você sabe, de fato, executar aquelas atividades, você se torna uma pessoa muito mais confiante para se aplicar nas vagas, tá? Então, se você estiver estudando uma metodologia ou se você faz isso de forma autodidata, de estudar com projetos reais, cara, isso vai te ajudar muito a conseguir te destravar para esse próximo nível. E por que nós fazemos vários eventos aqui na DBOCM, né, simulando atividades práticas, né? Porque a gente acredita que essa é a melhor forma da gente poder perder o medo. Essa é a melhor forma da gente poder se preparar. Simulando realmente o mundo real, cara. Simulando atividades práticas. Então, quando a gente coloca ali, muitas vezes, uma masterclass DBA do zero, igual está acontecendo essa semana, o nosso objetivo é, cara, quebra aquele gelo de pelo menos instalar o Oracle do zero e ter o seu laboratório. Isso já vai te dar um outro nível de confiança. Cara, eu já tenho um laboratório, cara, já instalei o Oracle do zero. Então, isso já te ajuda bastante. Isso não só no nível júnior, tá? No nível pleno, no nível sênior, com diversos tópicos específicos sobre Exadata, sobre hack, sobre DataGuard, sobre performance, sobre segurança. Cara, quando você tem a habilidade de estudar com projetos práticos, simular um ambiente do mundo real, cara, isso te dá uma segurança absurda. E eu falo aqui para vocês, os melhores profissionais com que eu já trabalhei tinham laboratório de estudos, estudavam com projetos práticos. Antes de chegar lá no cliente e executar uma atividade que você nunca fez, isso é muito comum na área de tecnologia, de ter tantas possibilidades que muitas vezes você vai chegar dentro de um cliente e vai ter que fazer algo que você nunca fez. Um projeto que nunca ninguém fez. Eu tive diversas situações desse jeito, de atuar alguns projetos na América Latina, que eram um dos primeiros ali do Brasil, da América Latina, que tinham poucos daquele estado, poucos cases, e que você não tinha nem com quem conversar. E que muitas vezes a sua base era estudar bastante a documentação, tentar simular ao máximo, caso você consiga simular isso dentro de um laboratório, caso se aplique, né? Mas normalmente, a maior parte dos casos, a gente consegue sim simular. E eu passei por diversos projetos, cara, de fazer alguma coisa pela primeira vez. Isso acontece. Uma grande frequência na área de tecnologia. Mas como perder esse medo? Como se preparar? Cara, estudando, simulando. Então, se você revisa a parte teórica, entende muito bem o conceito daquilo que está sendo feito, revisa, faz o seu dever de casa, o seu estudo, isso vai te dar um nível de segurança muito grande. Se você consegue simular isso dentro de um laboratório, cara, você já quebrou aquele gelo de executar aquilo pela primeira vez. Então, isso pode ser muito bom. E na nossa metodologia, a gente aconselha que, se você está se preparando para uma vaga, para um cargo específico, que tem uma descrição lá de várias tecnologias que devem cumprir os pré-requisitos daquela vaga, cara, teste na prática, simule projetos práticos. Crie um laboratório, que isso vai te dar um outro nível de segurança.
Então, essa é uma das principais dicas que eu quero trazer aqui para você. Cara, quando você faz o seu dever de casa de ter bons estudos e de simular na prática, cara, você vai ver que o nível de confiança que você vai ter na hora de se aplicar na vaga vai ser outro. Se você for chamado, quando você for passar dentro do processo seletivo, conversar com gestores, passar por uma entrevista técnica, cara, o seu nível de conhecimento vai ser absurdamente maior, tá? E aí, outro ponto que eu quero trazer aqui também para você perder o medo, né? Analisar muito bem a descrição das vagas. Quando você analisa muito bem a descrição das vagas, isso vai te dar uma confiança, cara, isso eu sei, isso eu não sei. A maior parte do que está sendo pedido aqui eu sei. E o que não está sendo pedido, eu vou procurar saber. Cara, isso te dá um nível de segurança muito maior. Muito maior mesmo. Se você tiver essa mentalidade, cara, de pesquisar muito bem o que as vagas estão pedindo e entender, de fato, o que você realmente sabe, o que você realmente não sabe. Ninguém sabe tudo. Mas, se você realmente fizer a sua parte de estudar muito bem a descrição das vagas, isso vai te ajudar também no outro nível de segurança. E, pessoal, não precisa ter medo, tá? Muitas vezes, a gente nunca vai estar 100% pronto para todas as situações da área de tecnologia. O sênior não é o cara que sabe todos os comandos, muito menos o pleno, muito menos o júnior. Tá? Mas a gente aprende muito fazendo aplicações em vagas. Um cuidado que eu sempre gosto de trazer aqui para vocês é que muitas vezes você vai ter um processo de aplicação de vagas internamente, né? Então, muitas vezes você está trabalhando numa grande multinacional, você vai ter vagas internas. Por exemplo, na Oracle você tem ali uma lista de vagas internas que você pode fazer sua aplicação, assim como no site da Microsoft. Se você já está dentro da empresa, dentro de uma grande empresa, e lá você vai se aplicar para uma vaga dentro da empresa, muito cuidado com isso. Eu acho que é legal você comunicar ao seu chefe, tá? O seu interesse, muitas vezes em mudar de área, porque algumas empresas podem ter algo relacionado do seu gestor ser notificado quando você se aplicar a alguma vaga interna. Pode existir isso em algumas empresas, tá? Então é algo que é importante a gente poder falar, caso você esteja passando por um processo de aplicação de vagas dentro de uma empresa que você já trabalha, para trabalhar numa outra área, no outro setor e tudo mais. Então é importante você sempre ter um alinhamento, cara. Esse aqui, pô, eu tô querendo crescer, esse é o meu objetivo, e aí dá, não dá, até para você chegar num consenso de que a melhor alternativa é realmente você, nem que seja internamente, né, de fato começar a se aplicar em algumas vagas para poder buscar outras oportunidades. Então existe essa questão aí interna, caso você esteja trabalhando numa grande empresa. E, cara, a gente aprende muito no processo de entrevistas. Muitas vezes, um processo seletivo ele pode envolver muitas fases, né? Pode envolver uma entrevista técnica, uma entrevista comportamental, entrevista com vários gestores, com várias pessoas de diversas áreas. E essa troca de informação ela pode ser muito interessante. Então, não tem por que você ter medo disso, tá? Normalmente, quando eu converso com pessoas que têm muito medo de se aplicar em vagas, que não estão se aplicando em vagas nenhuma, que tem algum tipo de receio, muitas vezes é uma insegurança pela falta de conhecimento. E normalmente, para quem está começando, falta de conhecimento técnico. Porque quando o cara é um nível um pouco mais pleno, mais sênior, ele sabe que tecnicamente ele não precisa saber tudo. Mas ele precisa saber, pelo menos, entender os conceitos e saber conversar sobre aquele assunto. E muitas vezes, para muitas vagas, tá? O que os entrevistadores, o que o processo seletivo vai exigir é que você tenha aspectos comportamentais e uma proatividade para poder estar aberto a estudar uma coisa nova, para poder aprender algo novo. Então ninguém sabe tudo. A gente precisa entender como que a gente consegue cada vez mais ter os elementos comportamentais para que a gente consiga atender os requisitos das vagas. Então a parte técnica é importante? Sim. Claro, se você for muito bem na parte técnica, isso é muito bom. Mas o que faz normalmente o cara crescer e está sendo muito avaliado normalmente por muitos recrutadores é a parte comportamental também. Muito importante. Porque muitas vezes não adianta nada o cara ser muito bom tecnicamente e ser um cara que ele não está aberto, e ser um cara que não é flexível, ser um cara que não está disposto a aprender uma coisa nova, simplesmente é o que eu sei, e o que eu não sei eu não quero aprender. Não, não é assim. Então, muito cuidado, tá?
mas não ter nenhum tipo de medo para poder se aplicar em vagas de tecnologia, tá? Acho que existem alguns cuidados caso seja uma vaga interna de uma empresa que você já está trabalhando. Se for uma vaga externa, cara, entenda que o processo seletivo você pode aprender muito. E muitas vezes você não pode ser chamado na primeira, na segunda, e às vezes na terceira você pode ser chamado naquela empresa, não tem nenhum tipo de problema. E é legal a gente entender que muitas vezes os profissionais conseguem evoluir, conseguem melhorar, conseguem atender os requisitos que as empresas estão pedindo, mas acho que o grande ponto que eu queria trazer aqui para vocês nesse vídeo de hoje, o medo, ele só não pode te travar. É normal você sentir aquele friozinho na barriga. E normalmente algo que você vai fazer que vai mudar sua vida drasticamente, você vai sentir medo. Algo que realmente vai trazer muito resultado, ele tem aquela barreira do medo. Você tem que passar essa barreira do medo para depois vir algo muito bom. Isso acontece muito na carreira do profissional de tecnologia. Você realmente ter algumas situações que você vai ser desafiado, que você vai se sentir um pouco inseguro. E, cara, é aí que vem o ponto de destaque. Isso aconteceu comigo quando fui fazer uma prova de OCM nos Estados Unidos. Isso aconteceu comigo quando eu saí do Espírito Santo e fui me mudar para São Paulo. Isso aconteceu comigo várias vezes quando eu fui atender alguns projetos que eu não sabia nem o que era, em diversos países na América Latina. E isso é normal. Mas o importante é como lidar com o medo. E principalmente o medo de se aplicar nas vagas. É algo muito simples, é algo muito comum e que você vai aprender muito com esse processo, tá? Vamos lá, tem uma dúvida aqui. Como encontrar as vagas de estágio para DBA? O que seria o conhecimento essencial para o estagiário? Vamos lá, cara, nós temos uma aula dessa dentro da nossa mentoria de carreira, tá? Lá nós temos a aula que te mostra exatamente como encontrar essas vagas de estágio. Não necessariamente para DBA, mas como banco de dados, né? Então, normalmente você começa com estágio em banco de dados, depois passa para um DBA júnior, depois um pleno ou um sênior, tá? Tem muita vaga assim, tem mais de 10 mil vagas. A gente mostra isso da nossa mentoria. O conhecimento essencial é entender os conceitos. Você não precisa ser especialista em nada, você não precisa ter certificação, mas você precisa ter uma base do que é banco de dados. Se tiver bons conhecimentos de SQL, e uma proatividade, entender os elementos ali de administração, entender um pouco já da arquitetura do Oracle. Se você for um aluno da DBOCM, cara, você já vai ter uma vantagem absurda para conseguir uma vaga de estágio, tá? Mas tem muitas, muitas mesmo. Se você realmente souber se posicionar, existem vários elementos para você conseguir, né? Não adianta você só encontrar a vaga, mas você tem um currículo ruim, você não tem um LinkedIn bom, tá? E principalmente, se você já tiver esse diferencial de saber fazer as atividades de um estagiário em banco de dados, cara, isso vai ser muito bom. Elementos básicos ali. De estagiário, eu considero de estagiário e DBA júnior. Já podem ser elementos muito interessantes que podem te colocar em um outro nível. Tá? Então, tem muita vaga. Se você tiver interesse em realmente saber um pouco mais, me chama no WhatsApp. Eu vou colocar aqui meu WhatsApp aqui no chat, tá? E aí você pode me chamar que eu consigo te ajudar muito, te mostrando um pouco sobre essas vagas e sobre esse conhecimento essencial para um estagiário. Beleza? Então é isso, pessoal. Quero agradecer a vocês aí pela participação. Lembrando que essa semana está rolando a Masterclass DBA do Zero. Então hoje às 18 horas a gente vai estar ao vivo para mais uma aula prática com desafios práticos. Faça os desafios, porque lá a gente está mostrando exatamente isso, né? Como que você pode perder o medo da sua primeira oportunidade. Lá a gente está mostrando os conhecimentos essenciais para quem está começando com banco de dados para a gente poder te ajudar nesse próximo nível, beleza? Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!